Paz e graça, guerreiras. Glória a Deus. Mais um podcast aí para abençoar a sua vida. E nós não poderíamos deixar, né, de falar do que o Senhor já tem feito, né, a cada testemunho. Desde o primeiro episódio, a gente já tem vivido coisas que o Senhor tem preparado para nós. E eu já começo a agradecer ao Senhor, porque Ele é o idealizador dessa obra, né? Também agradecer a Implantar Telecom, que é a nossa patrocinadora oficial também, mas hoje também com mais um patrocinador aí que entrou nesse propósito de abençoar as nossas vidas, que é a Lorena Cardoso, Ré Estúdio. Ela é que tem aí abençoado também com as arrumações aqui da sua apresentadora e para glorificar o nome do Senhor, né? As pessoas vão chegando e glória a Deus por isso. E nós também, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante na nossa caminhada. Você sabe que esse canal ele tem a intenção de ensinar você com as trajetórias aqui que vão passando a cada capítulo. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu tenho uma convidada aqui maravilhosa, que teve vivências no Senhor e ela tem uma história para contar. E eu gostaria que hoje você abrisse seu coração mais uma vez e entendesse o que Deus vai falar com você através da vida dessa mulher. Então, com vocês, pastora Regiane Martins. Muito obrigada, Regiane, por você vir. Se prontificou rapidamente desde Esmeraldas para estar aqui. Eu fico muito feliz de receber você aqui. Eu que agradeço, fico muito honrada e grata a Deus, né, por essa oportunidade de poder testemunhar a obra que Ele fez e tem feito na minha vida. E essa vai ser hoje uma lição muito importante, né? A importância de se curar das feridas de relacionamentos falidos. Então, o tema hoje nós falaremos sobre a idolatria do casamento, né? E como é importante você cicatrizar as feridas. E, sem mais delongas, eu já quero que ela comece a contar a sua história aí, do tudo que ela viveu. Fique à vontade, viu, Regiane? Amém. Muito obrigada. Bom, a minha história começa de forma organizada hoje, né? Hoje eu olho para a minha história e consigo dar uma organizada nos fatos. Então, ela começa lá na minha infância, quando os meus pais se separaram. Eu tinha 4 para 5 anos, eles se divorciaram. E ali começou o desabar da minha estrutura e também começou a minha busca desenfreada para consertar essa bagunça que fizeram. Então, desde muito nova, eu cresci com o desejo de me casar, sabe? De me casar, ter minha família, meus filhos, a minha vida. E hoje, olhando para trás, eu percebo que eu estava querendo mesmo consertar a bagunça que foi feita. E cresci com esse sonho e me movi desde a adolescência, na época de escola ainda, já em busca deste sonho. Então, na fase juvenil, nos primeiros namorados, eu já me imaginava casada com eles. Então, era um sonho que eu tinha muito forte dentro de mim. Começava a namorar com um ou com outro. Naquela época, não era tão assim agressivo de forma, né? Como é hoje o namoro. Era uma coisa mais, entre aspas, inocente. Mas eu já me via casada ali. Todo e qualquer menino, rapaz que interessava por mim, eu já estava me imaginando casada. E isso eu tinha com base mais ou menos 12, 13 anos, né? E com 15 anos eu comecei a namorar. Eu estava no 3º namorado e sofri muito com o término do 2º namoro. Namorei 5 meses, já estava literalmente imaginando a minha casa, imaginando meu casamento e tudo mais, e terminou. E ali eu fiquei muito triste, muito abalada. Meses depois, continuando na busca, né, daquele príncipe encantado, aquela Cinderela, coisas que a gente cresce acreditando que o objetivo da vida da gente é isso, né? Então, eu conheci o pai dos meus filhos, o meu ex-marido, com 15 anos, e me apaixonei. Me apaixonei pela ideia de casar com ele. Hoje eu vejo que foi por isso que eu me apaixonei. Quando eu me casei, com 17 anos, conheci ele com 15, com 17 eu já estava casando, com autorização dos meus pais.
E eu me lembro que o casamento foi uma coisa, um marco na minha vida. Eu, de verdade, eu estava querendo ali fazer as coisas corretas, literalmente consertar a bagunça que tinham feito. Então, meu coração estava ligado em Deus e eu querendo que o casamento fosse para a vida toda. E eu fui de corpo e alma nessa relação, nesse sonho de estar casada. Fiquei casada com ele, ao total, 22 anos, né? Mas dos 17 até os 33 anos, mais ou menos, que foi quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor. Então, desde então, eu percebi que as coisas não eram como eu pensava. Foi aí que eu comecei a conhecer a palavra, conhecer o propósito de Deus para a minha vida como mulher, o propósito de Deus para o casamento. E aí eu comecei a enxergar os sinais que eu não enxergava lá atrás, no namoro. E os sinais de que eu fiz tudo errado. Só que havia uma vivência, né, toda errada, fora dos padrões de Deus e da palavra. Então, foi um relacionamento muito doído para mim, sabe? Para nós, né? Para ele também, com certeza. Só que acontece que com a conversão a gente imagina que vai resolver todos os problemas, né? E não foi bem assim. Mas eu percebi, e hoje, né, eu percebi, não na época, mas hoje eu percebi que também eu estava ainda com aquela idolatria do casamento no meu coração. Apesar da conversão, apesar de conhecer a palavra de Deus, eu ainda estava idolatrando o status de estar casada. Então, eu não admitia de forma nenhuma o divórcio depois da conversão. Houve muitas idas e vindas, houve muitos atritos, muitos sofrimentos. Foram 15 anos de casado fora do Evangelho. E quando houve a conversão ali, tanto eu quanto ele também foi. Só que a gente nota a diferença de pessoas que são verdadeiramente convertidas, né? E se abrem o coração para que haja uma transformação, porque o Evangelho ele salva, ele também transforma, ele não nos deixa como a gente está. E aí eu fui abrindo meu coração para ser transformada, porém ele não conseguiu fazer o mesmo, não abriu o coração. E por isso não houve uma caminhada ali em jugo igual, e sim um jugo desigual. Né? E ali começou todo o sofrimento de um casamento que, na minha mente, era um casamento agora perfeito, porque eu entendia o propósito de Deus, eu entendia o meu papel e eu estava ali buscando desempenhar o meu papel naquele casamento. E então, só que não estava vendo resultado, não estava vendo resultado. Mas com muita luta, perseverança, campanha de oração, amigas do ciclo de oração, amigas que oravam comigo, buscas por conselhos pastorais, né? Na época eu chamei o líder de ministério de homens, o pastor, para conversar, enfim. Mas foi uma luta solitária. Na verdade, você entrou num jugo desigual, né? Exato. Você antes era igual a ele, aceitou Jesus, sim, entrou no jugo desigual. Exatamente, foi isso que aconteceu. Embora ele frequentasse a igreja. Embora ele tenha sido batizado junto. E também conhecia a palavra. Mas eu penso que quando Paulo fala lá sobre o descrente, né, que quer se apartar, o que caracteriza um descrente? Aquele que não obedece a palavra, né? Verdade. Porque conhecer a palavra é muito diferente de obedecer. Então, eu estava assim, hoje eu enxergo isso claramente, eu já comecei a enxergar, mesmo na época, eu comecei a enxergar que era um jugo desigual, mas eu acreditava que Deus poderia mudar o coração. Só que eu custei a entender, de fato, que Deus não invade, Ele não obriga as pessoas a querê-lo, a aceitá-lo, né? A pessoa tem que abrir o coração para ser transformado. E ele rejeita, na verdade, ele se opõe aos orgulhosos, aquelas pessoas que acham que ela não precisa de mudar. Então, acaba que aconteceu foi isso. E quando eu, em busca ali da restauração, de fazer o meu papel, buscando a igreja, e eu tive o apoio da igreja, das irmãs, do pastor da época, mas ainda assim não conseguia. Era um casamento muito difícil, com muito tratamento de silêncio.
sabe? Uma casa onde 2 pessoas moravam e não conversavam, não tinham relacionamento, só mantinham a aparência. E nesse meio tempo eu já estava, né? Eu tive 2 filhos, uma moça e um rapaz. E eles cresceram achando que isso era normal. Porque, como eu disse, os sinais eu já tinha visto desde o namoro. Desde o namoro eu já era muito ciúme, era muito... Na verdade, Jéssica, acho que o julgo desigual já começou lá. Sim. Porque a gente pensa em julgo desigual só com base na fé, na palavra, na teologia. Mas é uma grande mentira essa ideia de que os opostos se atraem. Não é bem assim. Os opostos podem, em algum aspecto, se complementar, né? Mas nem sempre. Mas nem sempre também. É difícil. Porque, às vezes, a pessoa gosta de uma coisa e a outra gosta de outra, e as duas juntas vão complementar ali esses 2 gostos diferentes. O complemento pode acontecer nisso aí. Mas era água e vinho. Era muita coisa diferente. Então, desde o namoro já tinha muitos sinais, era muito ciúme, o gosto era totalmente diferente, sabe? O jeito de encarar a vida era diferente. Mas o que acontecia comigo? Eu me encantei, me apaixonei pela ideia de casar. E hoje creio que ele também estava querendo curar as feridas da infância dele, que também teve uma infância difícil, uma família difícil, pai ausente. Então, ele na dor dele, na caminhada dele, eu penso que nós 2 estávamos ali, um querendo ser o salvador do outro, querendo se salvar no outro, Sim. Na verdade, né? Eu queria me salvar nele e ele queria me salvar em mim. Você viu um pouco de orgulho da sua parte também dessa questão de eu não abro mão do meu casamento de forma alguma porque você queria estar casado? Vi, especialmente depois da conversão. Especialmente depois da conversão, porque eu já estava ali envolvida na igreja, eu era líder de ministério de mulheres, então eu me sentia muito orgulhosa de estar vivendo um casamento atribulado, né? E cheio de lutas, mas eu estava ali perseverante, dando exemplo para as outras mulheres, buscando a minha força para enfrentar a luta no casamento em Deus. É o que a gente ensina e é o que é correto de verdade. Né? Então, eu vivi aquilo ali, de fato. Eu era aquela mulher que buscava, sim, o meu suprimento emocional que eu não tinha em casa, eu buscava em Deus. A minha válvula de escape era servir a Deus, era ir à palavra. Quantas vezes que eu fui para o meu quarto, às vezes com muita raiva, e falar, Senhor, que eu estou com raiva dele, que fez isso e isso, mas eu sei que eu tenho que perdoar, então o Senhor me ajuda a perdoar aí. O Senhor me ajuda a liberar perdão e me ajuda a viver bem com ele. Então, eu estava ali vivendo essa prática dia a dia nesse casamento, e eu me sentia orgulhosa, sabe? De ser essa esposa. Eu me sentia assim, mas não era consciente. Mas eu dava esse exemplo para as mulheres. Era a minha, como que eu vou dizer, era o meu ídolo, né? Sim. Era o meu ídolo. Um altar Exato. Uma coisa que você não estava vivendo. Na verdade, você vestiu uma máscara, né? Tipo assim, aqui dentro da igreja todo mundo tem que me ver bem, mas só Deus sabe o que eu estou vivendo em casa. E quantas mulheres vivem isso, né, Regiane? Muitas. Muitas obreiras, muitas vezes servas de Deus, que estão vivendo um jugo desigual e elas não vão abrir mão. E elas mesmas se enganam. Por quê? O que acontece? Eu não estava, entre aspas, vivendo uma coisa em casa e querendo viver uma outra fora. Não, eu expunha o que eu estava vivendo em casa. Olha como eu sou boa, como eu estou enfrentando a dificuldade em casa da forma correta, faça como eu, sabe? E aí, nessa luta, sim, Deus usou muito a minha vida mesmo para abençoar as mulheres ali que tinham lutas reais. Mas eu percebi que ali também eu estava alimentando e adorando um ídolo. Porque o casamento já não existia há muito tempo. Na verdade, a frase que costumam dizer que o divórcio acontece no namoro, essa eu acho que é verdade. Então, eu acho que nunca existiu um casamento de verdade. O que é um casamento? Casamento é aliança, é um compromisso entre 2 pessoas diante de Deus que se comprometem a ser um com o outro. E nós nunca fomos um com o outro, sabe? Então, ali eu estava alimentando eu estava adorando esse ídolo. Como que agora
eu ensinando para as mulheres, eu vou abrir mão deste casamento. Deus vai me ajudar a enfrentar essa dificuldade toda. E ele ajudou mesmo. Ele sabia que eu estava fazendo, como diz Paulo, né, na ignorância, às vezes, mas eu estava pregando a Cristo ali, eu estava vivendo de forma sincera ali com Deus. É uma sinceridade ignorante, né, em parte, mas era uma sinceridade. Eu estava ali de coração mesmo, fazendo com amor, ajudando aquelas mulheres, porque eu enxerguei, Jéssica, na palavra, qual que era o meu papel. O porquê que... E eu pedi. Você sabia que eu pedi perdão a Deus muitas vezes? Senhor, me perdoa por ter casado errado, com a motivação errada. Eu busquei no casamento, eu busquei nele aquilo que só o Senhor pôde me dar. 2 anos antes de ele sair de casa, eu tomei uma decisão e ele, né, tinha muito dos traços de transtorno de personalidade narcisista. E então ele me prendia muito pelo silêncio para me fazer sofrer. E eu ali sofrendo, porque eu queria consertar aquilo ali. É uma forma de castigo, né, que o narcisista usa, né? Não vou falar com você. Não vou falar. E aí você fica quase que obrigado a ter uma atitude para resolver aquilo ali. E sempre foi assim? Desde, por exemplo, sempre. Quando você engravidou dos seus filhos, como que foi? Essa gravidez foi planejada ou você, de certa forma, queria, né? Vamos mudar o relacionamento, vamos ver se... Ou desde antes já? Não, a gravidez foi... As duas foram planejadas por nós dois. Nós dois entramos num consenso. Mas, a partir dos filhos, a família dele era os filhos, não era eu mais. Então, assim... Ele não tinha consciência de que, me desprezando e me maltratando, ele estava maltratando os filhos. Sim. E os filhos cresceram vendo o pai tratando a mãe desse jeito, e a mãe nervosa com o pai, porque eu não vou falar que eu sou santa. Eu errei muito mesmo, no início da conversão, tanto é do casamento. Que quando eu me deparei com a palavra, eu falei, gente, eu fui essa mulher tola que destruiu o lar, e agora? E aí eu comecei a querer consertar tudo. Então, foi desde o início essa espécie de castigo, porque na minha falta de sabedoria, eu também errei muito para contribuir, sabe? Mas o fator principal de não ter dado certo não é eu ter errado ou ele ter errado, é ele não ter aberto o coração para o Evangelho. Sim. Porque eu vi que eu estava agindo errado, sim, e comecei a querer fazer o certo. Só que a casca grossa, a amargura, a raiz de amargura já estava no coração dele. E ele não se desvinculou dela. Então, já era hábito dar esse castigo do silêncio, sabe? Desde o namoro, não vai fazer do jeito que eu quero, então não vou falar. E aquela carência afetiva sabe, de ter um companheiro. Peraí, eu tenho um marido para quê? Então, eu ficava ali buscando, não, vamos resolver, vamos ficar bem. Às vezes, eu estava com a razão do negócio, mas eu pedia desculpa, sabe? E então já foi um relacionamento marcado. Tentando, né, salvar ele de todas as formas. De todas as formas, de todas as formas. Então, quando houve essa... Em 2 anos antes dele sair de casa, quando eu tomei essa decisão, que Deus me incomodou muito, porque por acompanhar as mulheres que também passavam por lutas, separa e volta e tal. E teve uma que deu um testemunho que mexeu comigo. Aí ela falou que ela estava, sim, idolatrando o marido dela, o casamento. Que independente de estar bem ou não, ela precisava de buscar o Senhor, não para salvar o casamento, mas para ter um relacionamento com Deus. E aí o Senhor me chamou muito a atenção nesse testemunho dela e eu comecei a perceber que eu estava simplesmente, no meu papel ali religioso, na busca desenfreada, Senhor, vão salvar meu casamento. A minha busca em Deus era focada no casamento. Por isso que eu falo que é a idolatria do casamento. Eu tinha um relacionamento com Deus para que meu casamento fosse bom. Olha só que loucura. Então, nessa época que eu fui despertada por Deus nesse sentido, aí eu virei para ele e falei assim, olha, se você escolheu viver um relacionamento desse jeito, um casamento assim, se é uma escolha sua não querer lutar mais, eu respeito a sua escolha. Mas eu vou te dar uma informação que agora, a minha alegria não vai mais ser atrapalhada pelo nosso relacionamento. A minha alegria não vem de você.
A minha paz não vem de você. E aí virou uma chavinha dentro de mim. E aí, sim, eu comecei a me relacionar com Deus, a continuar a minha vida eclesiástica, né, ali, de uma forma mais limpa. Claro que com aquela dor no coração, igual uma mãe que, né, está orando pelo filho que está na rua, mas ela não vai deixar de adorar a Deus porque ela sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E qual que foi o clique assim que você identificou que você estava vivendo em prol dele e não para o Senhor? Porque você chegou num limite. Sim. Qual foi esse limite? Esse limite foi uma greve de silêncio muito prolongada. Teve um evento na igreja. Eu sempre tinha encontro de mulheres, encontro de casais. Quantos encontros de casais que eu fui sozinha? Você ia sozinha? Eu ia sozinha. Porque na minha cabeça, e de fato, eu ainda penso assim. Eu acho que para que nós desempenhamos o nosso chamado, o nosso papel diante de Deus, não pode ser condicionado à resposta de quem está do nosso lado. Então, o meu papel de uma boa esposa não pode estar ligado ao como o meu marido vai receber esse meu papel. Então, eu pensava assim, bom, se ele não quer, melhor do que eu ficar em casa amargurada, com cara fechada, chorando e pensando, eu vou vir para cá que pelo menos eu vou aprender alguma coisa. Se ele não quer, eu vou aprender para mim. Sabe, eu vou continuar investindo em mim. Eu pensava assim. Mas essa virada de chave, Jéssica, aconteceu justamente nesse testemunho dessa irmã, quando ela falou que ela estava idolatrando o casamento. Dentre outras coisas, aí teve esse encontro de casais, e aí um belo dia, dentro de casa, por causa dessa greve de silêncio e uma conversa torcida e uma mal resposta ali, aí eu percebi, e tem a questão espiritual também, né? Aí eu percebi que era provocação, aí eu bati a mão na mesa assim. Eu lembro que eu bati brava a mão na mesa assim, falei assim, olha, minha alegria não vem de você. Você não vai estragar. E tinha um evento neste dia, eu não me lembro qual exatamente, mas tinha um evento neste dia. Você não vai tirar minha alegria de ir no evento, porque você não quer, porque você está com a cara fechada, porque você falou isso e isso comigo. A partir de agora, se você quiser viver bem, nós vamos viver bem. Agora, se você quiser viver dessa forma, você vai viver dessa forma sozinho. Porque eu tenho filhos, eu tenho familiares, eu tenho igreja, eu tenho trabalho, eu não vou me condicionar a viver da forma que você quer. Aí, a partir dali, parece que cortou o cordão da dependência emocional. Você aguentou muito, né? 22 anos. Foi. E depois dessa virada de chave, ainda aguentei mais 2 anos. Olha só. Porque eu tive essa resolução, eu me posicionei com ele nisso e continuei levando a vida. Não, se você quiser separar. Aí ele ficava sempre ameaçando, que ele sabia que eu não queria separar. Eu sempre falava. Porque a gente já tinha se separado quando o meu primeiro filho tinha 5 anos, nós nos separamos, ficamos 8 meses separados. E aí eu me vi sem aquele sonho que eu custei tanto a conquistar, né? Falei, eu não era convertida nessa época, não. E eu fui e aceitei voltar de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, a gente voltou. Anos depois, aí a gente voltou, eu engravidei da minha filha, e quando ela estava com 8 anos que a gente converteu. Quando, da conversão para cá, eu falei, nunca mais eu vou separar. Falava. Porque eu entendia o propósito de Deus para o casamento. Jéssica, foi tão difícil para mim. Foi muito difícil para mim passar pelo divórcio. Abrir mão dessa convicção. E para mim, né? Para a minha vida. Eu ainda acredito que o casamento é, sim, um propósito de Deus e é para a vida toda. Mas eu acredito também que as escolhas erradas que a gente faz na vida são pecados que nós podemos nos arrepender e que Deus nos restaura. Sim. O divórcio, uma escolha errada do cônjuge, uma vida que te leva a se afastar de Deus, às vezes aquilo ali é um pecado, sim, mas é um pecado que Deus perdoa e que Deus restaura. Então, para mim foi muito difícil assumir que eu iria passar por isso, porque na minha cabeça era igual a cabeça de muitos crentes hoje em dia. Não pode separar, aconteça o que acontecer. Não pode separar. Eu pensava assim. E ainda com o casamento desse jeito,
quando eu tomei essa resolução, que eu falei com ele, a minha alegria não vem de você, e eu comecei a viver minha vida de fato, aí as coisas piorou um pouco dentro de casa. Porque aí ele ficou mais irritado, ficou mais, na cabeça dele, injustiçado, ignorado, desrespeitado, porque na cabeça dele era um desrespeito meu largar ele lá dentro de casa, com a cara fechada, e ir para a igreja. E quantas mulheres vivem isso, né? Tem mulheres que não vão à igreja hoje porque o marido, ele não vai. Aí elas abrem mão de Jesus, aí eu vejo assim que não é só idolatria, é uma dependência emocional também. Porque sem ele eu não vivo, eu não tenho a minha individualidade. Tem mulher que se anula para viver o que o outro quer. Exato. E muitas quebram a cara porque é o que Deus abomina, a idolatria. Idolatria. Exatamente. Por isso que eu entendo que o casamento hoje, assim como a instituição igreja, ela tem se tornado um ídolo para os cristãos, né? E foi o que Jesus combateu quando ele foi purificar o templo, né? A igreja, as pessoas, o local é um local sagrado, Deus criou, Deus que estabeleceu aquele local, aquele ritual, aquelas coisas todas. E o homem estava pegando aquilo ali, colocando no lugar de Deus, não entendeu o propósito de Deus com aquilo ali. E Jesus veio e falou, não é isso aqui não. Então, nós estamos fazendo isso com o casamento. Sabe? Colocando o casamento no lugar do propósito do casamento, sabe? Colocou no altar. No altar de Deus, mesmo. Então, quando eu me posicionei com ele, piorou as coisas. E aí... E foi caminhando. Ainda aguentei mais 2 anos desse jeito. Chegou um certo ponto, aí já não era tanto dependência emocional, que eu comecei a seguir a minha vida. Só que aí eu comecei a ficar muito, muito incomodada, porque não era mais só a mim que estava atingindo. Quer dizer, nunca foi. Sim, nunca foi só a mim. Sempre atinge. Os filhos. A gente é que não enxerga. Os pais não, né? Tá tão focado na sua dor, no seu problema, que não consegue enxergar. Então, quando eu comecei a ver meus filhos adolescentes, o meu mais velho já estava ali com quase 20 anos. A mais nova, quando eu tomei essa resolução, ela estava com de 13 para 14 anos. E aí, ele começou a ser mais agressivo com as palavras, com desprezo, sabe? E aí começava a atingir eles também. Não deixava eles fazer as coisas. Oh, mãe, eu posso dormir em tal lugar assim? Eu posso ir em tal lugar assim? E dependia muito dele. E aí virava uma briga, sabe? Começou a... Falei, meu Deus, que vida é essa? A descontrolar, né? Tudo. Então, não era só mais eu. Eu aguentava o rojão. Eu aguentei o rojão ali, aguentava ainda mais. Só que chegou um ponto que estava tão insuportável, que eu morava do lado da casa da minha irmã, do meu pai, e eu desabafava muito com ela. E ela, minha irmã em Cristo também. E ela só falou assim para mim, Rejane, você deveria confrontar ele de uma forma bíblica. A Bíblia não fala que quando você vê um irmão pecar, que você deve repreendê-lo e arguir com ele. Se ele não ouvir, você chamar 2 ou 3 testemunhas. Sim. Então, chegou a hora de chamar as 2 ou 3 testemunhas. Chega de você passar por isso tudo e ele ficar com uma máscara lá fora de bonzinho. E de vez em quando ia na igreja. Porque eu falo de vez em quando porque ele não ia para me provocar, né? Para ver se eu não ia também. Mas ele ia também para mascarar, né? A vida que ele tinha. Isso. Porque muitos homens fazem isso também. Lá fora eles são bonzinhos. Deixa eu ir para ninguém desconfiar. Vai estar dentro de casa é que ela vê. Quem convive é a mulher, né? Ela que sabe. Olha o que aconteceu, Jéssica. Aí a minha irmã falou isso. Eu falei, é verdade. Muito bom. Olha Deus falando com a gente, usando pessoas ao nosso redor, né? Aí eu fui, chamei o pastor da época, chamei o líder de Ministério de Casais, e eu fui mais ousada ainda. O Espírito Santo me deu uma ousadia nesse dia que eu fiquei até espantada. Aí eu falei, a Renata, minha irmã, na época, ela também era ministra de louvor, diaconisa, o marido dela diácono, da mesma igreja ali. O meu filho, ministro de louvor, a minha filha. Então, todo mundo ativo dentro da igreja. E meu pai, aí eu chamei meu pai, minha irmã, meu cunhado, né? E meus 2 filhos, o pastor e o líder de homens. Não foi 2 testemunhas, não foi várias testemunhas.
toda a galera. Só que o relacionamento já estava tão doentio, porque o narcisista, ele é assim, né? Ele vai te castigando, vai lidando com você ali e voltando tudo para você, e você chega num ponto de achar que você está ficando doida. Eu comentava, ela via algumas coisas, ou eu comentava com ela, Renata, você acredita que aconteceu isso, isso, isso? Aí teve um dia, Regiane do céu, e ele falou isso aqui, ó, para todo mundo ouvir. Então, assim, distorceu totalmente o negócio. Aí eu fiquei preocupada, falei, não pode. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a gravar as conversas. Colocava meu celular lá, não, vou gravar, porque senão a pessoa vai ter... Eu ficava incomodada entre a pessoa acreditar no que eu falava e no que ele falava, porque não tinha prova. E eu fui, nesse dia dessa conversa, coloquei meu celular com o gravador ligado. 51 minutos de conversa. O pastor veio, aí ele estava em casa me dando o castigo do silêncio. Eu só virei para ele e falei assim, aqui, ó, o pastor está vindo aí para conversar com a gente. Eu não tenho nada para conversar com o pastor, não, mas eu tenho. Nós temos que resolver a nossa situação. E eu tenho, Jéssica, essa conversa gravada até hoje, 51 minutos. Não que eu me preciso disso mais, eu não preciso, eu só... Está lá, guardado. Mas, na época, eu achei que eu pudesse precisar, por conta do como eu pensava e lidava com as situações. E aí a conversa girou em torno de que, gente, eu chamei vocês aqui porque não é segredo para ninguém que nosso casamento vive em crise, vive em conflito, dando mau testemunho, não só mais para nossos filhos aqui dentro de casa, mas para toda a igreja. E eu sou líder de Ministério de Mulheres. Eu já quis entregar meu cargo, mas o pastor achou melhor que não. E aí, então, estava uma situação que estava incomodando já as pessoas. E eu chamei vocês para me ajudar. Aí ele foi e começou. Aí o pastor conduziu a conversa e começou a perguntar para ele. E ele foi falando, me acusando. E eu ali fiquei caladinha. E eu já sabia o perfil dele, ele é assim. Aí foi falando. Houve um momento em que ele falou algumas coisas em que os meus 2 filhos ergueram a voz e falaram, não é assim que acontece, não. Você está falando isso aí, mas é você que faz isso, na frente de todo mundo. Nossa. E aí ele se sentiu envergonhado, né? E começou a alterar. Tá vendo aí, ó? Perdi o respeito, ela jogou eles contra mim. E não, acabou, agora não tem jeito mais e tal. Depois todo mundo falou, aí ele me deu a palavra. Eu falei, a minha proposta é nós dois, os dois juntos, dar a mão, fazer uma terapia, um acompanhamento pastoral, espiritual, para a gente começar de novo. Aí, tá vendo? Ela vive falando que eu preciso de terapia, me chamando de doido. As pessoas são ignorantes. Nossa. Falei, não, mas eu não falo para você, eu falo para nós. Nós vamos fazer. Mas aí houve essa resistência dele, e aí todos viram ali, e ele resistiu, falou, não, aí tudo tem que ser do jeito dela. Então, tudo que eu falava, ele não analisava o que eu falava. Vindo de mim, se eu estivesse falando uma coisa maravilhosa ali, ele não é errado. Ele não analisava. Por exemplo, quando vocês tinham discussões, alguma coisa, ou você chegava a chorar e ele se comovia ou não? Não. No início, bem no início do casamento que eu chorava, depois eu parei de chorar também. Você aprendeu, falei, não está adiantando. Eu chorava assim, mas no quarto, sozinha, sim, com Deus. Isso eu fiz muitas vezes. Mas aí ele não se comovia em maneira nenhuma? Não. Tudo para ele era manipulação. Tudo que eu fazia, drama, eu fazia, como é que fala? Tipo assim, para mostrar para os outros que eu estou fazendo. Sabe? Então, incomodava isso nele. E olha para você ver, às vezes eu queria, entre aspas, né, dar a outra face. Falei, Senhor, me ajuda. Eu entrava, Jéssica, no quarto. Eu falava assim, meu Deus, eu estou com tanta raiva dele que eu não estou aguentando mais, não, Senhor. Aí eu orava, lia um versículo e saía de lá com o coração quebrantado. E aí eu ia lá e tratava ele com amor. Sabe? Porque Deus me dava força. Tratava ele... Aí, aquele tratamento meu, ele enxergava como hipocrisia, como falsidade, sabe? E, só que os meus filhos viam também isso. Especialmente a minha mais nova, que houve um momento que meu filho mais velho saiu, foi
morar em Belo Horizonte, estudar, e ele não acompanhou tanto finalmente, só minha filha mesmo. Mas nesse dia dessa conversa, eles levantaram a voz e falaram em minha defesa, meus filhos. E ele ficou envergonhado e falou assim, ó, ela tá jogando ele contra mim, virou tudo o jogo para mim, né? E eu fiz essa proposta e ele, não, tá vendo? Tem que ser tudo do jeito dele. Ele não aceitou a minha proposta. Aí, no final da conversa, o pastor falou assim, então, como é que nós vamos ficar? Aí eu falei assim, olha, se não for da forma como eu disse aqui, que todos concordam que é a certa, eu aceito a sugestão dele, aí a gente separa. Mas só que foi um choque para mim, Jéssica. Sabe por quê? Até admitir, você tentou até as últimas Não, coisas. a intenção não era essa. A intenção era desmascarar ele, entre aspas, tipo assim, confrontar e ele cair em si. Poxa, agora minha máscara caiu. O pastor tá vendo, o meu sogro tá vendo, todo mundo tá vendo. Deixa eu mudar agora. A minha intenção era essa, não era de separar. Quando aconteceu de fato, aí meu mundo caiu, mas aí eu percebi também que não era por causa dele, por causa de mim, era por causa da minha posição na igreja. Olha só, o status. Olha para você ver, ele saiu de casa no final de fevereiro e eu ia ministrar no encontro de mulheres para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. E eu lá, separada. Nossa. Uma semana que o marido tinha saído de casa e eu estava lá ministrando para as mulheres. Pensa, olha a situação. Mas eu abri para a igreja nesse dia. Eu lembro que eu preguei uma palavra em que houve essa aplicação. E eu sempre preguei me trazendo como aplicação dessa palavra, sabe? Porque eu entendo que o pregador ele tem que ser ele mesmo confrontado por aquilo que ele vai pregar. E aquilo que ele vai pregar, às vezes, é um testemunho. Porque a gente, às vezes, quer passar uma imagem de super-mulher, super-homem, né? No caso do pastor. E quem está ouvindo a palavra ali acha que é impossível ser daquela forma. Acha que só ele está passando por aquela dificuldade. E eu penso hoje, Jéssica, eu vejo hoje, nessa época do Ministério de Mulheres, algumas irmãs, teve umas que falam, como que ela vai ajudar, vai liderar mulheres, sendo que o casamento dela todo destruído, mau testemunho. E já para outras, eu era um exemplo, sabe? E quando ele saiu de casa, aí eu vi o baque do divórcio. E eu não admitia, na primeira instância, a casar de novo, a ter outro relacionamento. Não admitia de jeito nenhum. Então, aí eu comecei a fazer terapia. Busquei um psicólogo cristão na época. E foi o que me ajudou, sabe? Que Deus ajudou. Ele era pastor. Né? Ele é pastor, psicólogo. E eu comecei a fazer terapia com ele. Aí eu comecei a entender um pouco mais o tratamento de Deus comigo. Comecei a me entender o porquê que eu estava reagindo a esses fatos, da forma como eu estava reagindo. Comecei a estudar mais a Bíblia e comecei a abrir meu coração e entender que Deus não queria relacionar com o meu casamento. Ele queria relacionar comigo. E o meu casamento estava sendo uma pedra de tropeço para o meu relacionamento com Deus. Eu estava usando Deus para adorar o ídolo, o status de casada, mulher de Deus. É porque hoje tem um tabu muito grande também, né, Regiane? Dentro da igreja, é como se a mulher divorciada ela não tivesse mais ministério quando acaba o casamento. É isso que eu pensei. Não é algo particular de Deus com você, é algo em conjunto. É claro que o projeto de Deus continua sendo o casamento, mas tem homens na vida de mulheres que são pedras de tropeço. Às vezes você entra no jugo desigual, Deus usa aquele jugo desigual para te ajudar, mas só que tem coisa que não é do seu controle. Porque tem corações duros, né? E você tentou, eu vejo assim que você tentou até o fim. Você, mesmo desmascarando ele, queria que houvesse mudança, só que o narcisista, ele não muda. Não muda. O narcisista, ele não tem pena, ele não tem, esse pensamento. Mas olha só para você ver, esse tabu na igreja, ele é muito triste. Porque parece que quando a mulher não leva o casamento até o fim, a culpa é só dela, não é do outro, né?
Não, e o versículo, né, de Provérbios que fala lá que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim, e a todo tola mundo fala esse versículo, né? Misericórdia, como eu odiava esse versículo. Mas porque todo mundo chega, né? A mulher sabe. Como como eu já briguei com Deus várias vezes. Senhor, como é que pode? Mas o Senhor não fala que é homem, sabe? Não entrava na minha cabeça. Até um belo dia em que eu aprendi que não tem como edificar em cima da areia. Não tem como edificar nada em cima de nada. E aí eu entendi qual que era o meu papel. É me apoiar naquele que era o meu marido, como base. Aí eu poderia edificar a minha casa. Sim. A minha casa onde eu estava morando, onde os meus filhos estavam morando. Porque a gente entende como casa, a gente não para pensar, mas a gente logo pressupõe só o casamento. A gente não enxerga os filhos, a gente não se enxerga dentro da casa, porque uma casa é onde moram as pessoas, né? E ali não mora só o casal. Então, quando eu comecei a entender que a edificação daquela casa viria, sim, por meu intermédio, mas a base teria que ser Deus em primeiro lugar. E Deus, ele usa o marido para materializar essa base para a mulher. E hoje eu vivo isso. Hoje eu tenho isso materializado. Mas na época eu não tinha. Eu não tinha essa base para edificar. Mas Deus me mostrou que, mesmo eu não estando vendo a base, não tocando na base, eu estava edificando na base. Porque eu estava ali buscando a palavra o tempo todo. Então eu comecei a trazer a minha contribuição na edificação da minha casa, independente do jeito dele. Então, tinha dias que em casa estava lá trancado no quarto ou num canto qualquer da casa, com a cara fechada, que ninguém me respeita, que ninguém está nem aí para mim, se fazendo de vítima. E eu estou lá, meu filho, vamos ver aquele filme? Nossa, mãe, olha o filme e tal, vamos ver, sabe? E não me importando com ele. Por quê? Porque eu estava preocupada com o clima que meus filhos estavam tendo dentro de casa. Eles não estavam mais tendo prazer de ficar em casa. Queria sair. Mãe, deixa eu ir para casa de fulano. Mãe, deixa eu ir para casa de ciclano. Não, vão ficar aqui. Aí eu ficava, seu pai está em casa, vamos ficar aqui. Mas eles queriam fugir justamente disso. Então, eu comecei a melhorar um pouco mais esse clima, deixando de lado ele. E trazendo como base para esse esforço meu de edificar, trazendo a palavra de Deus. Olha, o seu pai é desse jeito, perdoa. Aí eu começava a ministrar na vida deles. Começava, perdoa, e eles viam pedindo perdão, eles viam eu perdoando, sabe? Todas as vezes que eu chutava o balde, que eu também, né? Não sou... Eu estou na carne ainda, né? Tem dia que a gente aguenta algumas coisas, tem dia que a gente não aguenta, e eu tinha esses dias também. Aí, oh, meu Deus do céu, foi por água abaixo todo o meu esforço. Aí eu vinha e, Senhor, me perdoa. Minha filha, me perdoa por eu ter ficado nervosa, me perdoa, sabe? Então, ali eu estava edificando a minha casa. Porque eles viam que eu errava, mas eu reconhecia o meu erro e pedia perdão. Então, a gente tem que entender essa questão da edificação, o papel da mulher edificar a casa. Se ela não tem a materialização dessa base, ela busca em Deus, na palavra. Porque ela consegue edificar não só a casa dela, mas ela como casa de Deus. Sabe? E isso a gente perde de vista. A gente perde de vista e fala, mas meu marido não é assim, não é assado, como é que eu vou edificar? Então, se apoie no seu marido espiritual, que é o Senhor. Não negligencie o seu papel diante de Deus por causa dele, sabe? E isso, Jéssica, eu penso que esse meu comportamento com Deus, esse quebrantamento que eu tive com Deus, foi uma fase em que ele me moldou muito, sabe? Ele me fez enxergar a idólatra que eu era em relação ao casamento e me permitiu que eu passasse tudo aquilo ali para verdadeiramente chegar a um ponto de entregar esse ídolo, sabe? Que eu não entreguei rápido, não. Foi uma demora. Né? Foi uma demora, porque depois desse primeiro divórcio, o que aconteceu? Vem uma série de estágios, né? O estágio da culpa,
Aí depois vem o estágio da superação. Sim. E eu passei por esse estágio da superação de uma forma tão orgulhosa quanto na fase difícil que eu estava na minha vida. Agora eu conheço a palavra. Olha só. Agora eu conheço a palavra. Agora eu já sou uma mulher de 40 anos, já tenho experiência de vida. Agora eu já entendi que eu posso sim reconstruir minha vida, porque ele me abandonou. E o Senhor, embora, né? o Senhor não vai me deixar escrava. E eu tenho um propósito de vida, eu preciso de concluir esse propósito. Só que eu achava que meu propósito era só se eu estivesse casada. O que é? Ensinar as mulheres a ser mulher, o papel delas de mulher. Só que esse propósito foi despertado em mim tão forte, que sem eu perceber, mesmo na época que eu estava sozinha, divorciada, as mulheres que o Senhor colocava ao meu redor, passando por alguma coisa, eu sempre trazia um conselho para elas e ajudava elas. Mesmo estando solteira, mesmo estando divorciada, solteira não, divorciada, né? E aí, nessa fase de superação, eu comecei a me abrir para um novo relacionamento, mas aí, de forma, como eu disse, né? Agora vamos levantar poeira. E aquela mesma menininha que precisava de conquistar as coisas com a força do próprio braço, de refazer sua vida com a força do próprio braço, estava lá, ressurgindo de novo. Agora eu vou arrumar um marido de Deus, um homem de Deus. Eu vou arrumar. Olha só, a prepotência. Não era o Senhor que ia preparar, não era você. As pessoas falavam comigo, calma, que o Senhor vai preparar para você, você merece, você é uma mulher de Deus, Deus vai levantar um varão para você assim, assado. Aí eu não falava não, mas tipo assim, mas eu preciso para ontem, né? Não dá para esperar. Você já estava quanto tempo separada? Já tinha quase um ano. Já não, né? Ainda. Eu tinha um nervoso quando as pessoas falavam assim, nossa, só tem um ano. Para mim já tinha... Era uma eternidade. Mas aí eu comecei a me abrir para um novo relacionamento e na minha inocência, a Bíblia fala, né, que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E eu pensava que eu estava de pé. Eu pensava que eu tinha, assim, agora todo um arsenal de estratégias, de critérios que eu não iria errar. Leio engano. Por quê? Porque a idolatria do status de estar casada ainda estava ardendo no meu coração. Era uma busca desenfreada. E aí eu comecei a abrir para outros relacionamentos e conheci pessoas, sabe? E eu sempre frisei, falei, não, agora eu quero um homem de Deus, agora eu vou escolher certo. Só que movida pela carência e, ao mesmo tempo, pelo orgulho, pela vaidade, a gente acaba se deixando levar pelo um falso conhecimento que a gente tem, né? De nós mesmas. Porque eu fiz terapia, sim, mas não estava ainda no nível de autoconhecimento que eu tenho hoje, por exemplo. A ferida, você acha que não estava cicatrizada? Não, porque a raiz dessa ferida, na verdade, era essa menininha que queria ser suprida com a força do próprio braço, porque ela se sentia abandonada pelo pai e pela mãe. A casa dela se desfez, então ela queria construir a casa dela de novo. E eu estava com esse mesmo pensamento no meu inconsciente, quando eu comecei a abrir para novos relacionamentos. Conheci uma pessoa que se dizia crente, batizado, que tocava na igreja, mas que estava desviado. Aí a salvadora aqui, né, achou que ia salvar ele, né? Centro de reabilitação. A salvadora aqui achou que ia salvar ele. Bom, e aí, só que eu descobri também, por causa dessa questão da carência emocional que a gente tem, né? A gente acaba buscando certos padrões de relacionamentos que não vai nos trazer nenhuma novidade. Vai só nos trazer aquilo que a gente já está acostumado, que o nosso cérebro já está acostumado. Sim. Como normal. E aquele engano do início do relacionamento com o narcisista, né? Aquele suprimento excessivo de carinho, de atenção, e eu quero, e vou fazer, e vou acontecer. Você se deixa envolver por aquilo ali, mas, na verdade,
além da carência, o que contou mais foi a cegueira, a obsessão de ser casada. Eu tava me sentindo assim, um ET. Um ET. Mas eu creio que era a necessidade de você também, de você superar aquele antigo relacionamento. Sim. Por quê? Você ficou tão marcada, então você queria refazer sua vida com alguém certo, né? Certo. E eu queria, de certa forma, também, sabe, provar que o problema do relacionamento não era eu. Era eu no sentido de que, igual eu disse, no início do casamento, eu fiz tudo errado e tal, mas eu acredito no poder do evangelho. Sim. Sabe? E quando eu falo que não era eu, não é porque eu não errava, eu errava. Mas se o evangelho está no centro do casamento ali, do relacionamento, todos os erros vão contribuir para o bem dos dois. Sim. Vão contribuir para o benefício maior, que é a glória de Deus. Sim. Então, eu entendia, eu ficava assim, vou arrumar um outro casamento, né? Vou casar de novo e vou mostrar para todo mundo que o problema não era eu. E que eu tenho, sim, um potencial para ser uma mulher de Deus, eu tenho, sim, um chamado para ser uma esposa segundo o coração de Deus, eu tenho, sim, um chamado para ensinar mulheres ao seu papel de mulher, só que eu entendia que podia fazer só se eu estivesse casada. Mas, volto a dizer, eu fazia naturalmente, mesmo estando sozinha. Teve uma vez que uma esposa de um amigo meu, de um colega de trabalho, ela virou para mim e falou assim, nossa, Regiane, como que você tem o dom de ajudar as mulheres? Que acaba a gente compartilha Sim. as nossas dores e tal, e aí ela compartilhando algumas coisas comigo, e eu falei algumas coisas com ela, e ela foi muito abençoada. Ela estava morando, você vê, eu comecei a conviver com um casal, e foi conversando com ela, conversando com ele, e eles não tinham oficializado o casamento. Aí, meses depois de convivência, eles se casaram e ela, na cerimônia do casamento, ela falou lá que ela devia muita gratidão ao meu relacionamento comigo, né? Ali, a troca de experiência, tanto com ela quanto com ele. Então, eu percebi ali que o meu ministério era independente de eu estar ou não casada. Essa individualidade que a gente não entende. E quando eu me envolvi com essa pessoa, que eu me sentia salvadora dele, e que eu me envolvi de novo com uma pessoa também com traços narcisistas, que não estava nem aí para mim. Só estava aí para mim enquanto conquistou. Depois que conquistou, acabou. Jéssica, foi a pior... Acho que o segundo divórcio foi o pior do que o primeiro. Porque eu me vi ali totalmente... Eu me vi como Pedro, negando Jesus 3 vezes, sabe? E negou uma vez, beleza, né? Perdoa e tudo mais, vamos dizer assim. Aí você nega de novo, você erra de novo no mesmo lugar, você fala, nossa, Deus. Eu não aprendi a lição, será, meu Deus? Não, pensa numa pessoa que teve. Eu falei, Senhor, eu não podia ter errado aqui, não. Mas, enfim, aí, movida por essa carência, feridas que não foram tratadas. E aí eu comecei a relacionar com essa pessoa de novo. Cheguei a me casar com ela. Sabe por que eu me casei? Para não ficar em pecado dentro da igreja. Outro erro. Outro erro que muitas mulheres cometem. Na verdade, a certidão de casamento que nós temos hoje é um detalhe. O casamento é a união sexual. Estando casado ou não, se está em julgo desigual ou não, já aconteceu o pecado, já aconteceu o fato. E aí você piora mais ainda o erro, cometendo outro erro, né? Mas, enfim, eu fiz isso de uma forma, novamente, negligente, porque eu realmente tive sinais de novo, e muito mais do que sinais. Eu tive avisos de pessoas que caminhou comigo ali no primeiro casamento. A minha irmã, a minha amiga Deia, que eu considero ela como mãe espiritual. Pessoas que caminhavam comigo ali no ministério e foi na época da pandemia ainda. Então, não justificando, mas teve todo um contexto de as emoções à flor da pele em todos os sentidos.
E eu estava com a minha filha adolescente, enfrentando depressão e ali vivendo uma vida de trabalhar e ser provedora da casa. E alguma coisa eu tinha que ter de válvula de escape. Eu já não me sentia digna de exercer nenhum ministério na igreja. Eu ainda estava na igreja, porém, mais lá do que cá. E aí depois veio a pandemia, fechou as igrejas. E foi nesse período em que eu me envolvi com essa pessoa e assumi esse relacionamento. E aí, para não ficar numa vida errada, cheguei a casar novamente com ele. Mas o Senhor me deu um despertar novamente. Um belo dia em casa. Claro que depois de perceber algumas coisas, sentar, conversar, explicar. E não vai dar tempo de eu dar muitos detalhes, mas foi um relacionamento rápido, sim, porém muito transparente e aberto da minha parte. E da parte dele, ele correspondeu. Então, eu não me casei, entre aspas, de julgo desigual. Ele era batizado, estava fora da igreja e estava disposto a voltar para a igreja. E queria voltar para a igreja, segundo ele. Então, conversei com o pastor da época, tudo bem, vamos fazer o casamento. E aí, começou a ir na igreja. Mas depois que casou, que oficializou, que conquistou, acabou, não foi mais na igreja. Mudou totalmente. Quer dizer, não mudou totalmente, não. Potencializou aquilo que já estava desde do namoro. Não mudou da água para o vinho. Já tinha sinais, só que eu ignorei os sinais. Achando, não, vai mudar, está fora da igreja, vai converter. E aí a pessoa que está manipulando ali dá os sinais que a gente quer ver, né? Sim. A carência é uma armadilha muito grande para a gente cair. Ser presa fácil. Sim. E quando você está com essa carência emocional também, dessa forma também que eu vejo que você estava buscando também oficializar aquilo para você continuar trabalhando na obra, foi algo tão precipitado, né, que você negligenciou muitos sinais, muitos aspectos que já estavam ali e até sua própria irmã deve ter visto, as pessoas do lado. Meus filhos, muitas pessoas. Ninguém aprovou o relacionamento. Ninguém. Algumas pessoas chegou um ponto de aceitar. É diferente aceitar de aprovar. Sim, é verdade. Aceitaram, mas não aprovaram. E eu fui toda. Porque eu precisava de provar para mim mesma, para as pessoas, para todo mundo, de que eu teria condições de ter um bom relacionamento. Reconstruir a sua vida, né? Mas quando caiu a minha ficha novamente, que eu estava ali idolatrando o casamento, foi um belo dia que o Senhor me trouxe à memória, um dia, no meu primeiro casamento, que eu falei assim, meu Deus, nunca mais eu vou gastar meu tempo investindo numa pessoa que vai me distanciar do Senhor. Eu não vou gastar meu tempo de adoração, de oração, com pessoas que não estão querendo nada com o Senhor. Eu decidi isso lá no primeiro casamento. E teve um belo dia que um gatilho, uma situação acionou esse gatilho dessa lembrança. Eu olhei e falei assim, eu vou ficar mais 22 anos aqui lutando para salvar um casamento? Aí caiu minha ficha. Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiz igualzinho Davi, pequei contra o Senhor. É verdade, né? Você viu ali a sua debilidade. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu casei errado de novo, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu não posso continuar aqui. Não posso. Mas aí, ainda assim, conversamos, e ele fingia que ia mudar e não mudava. Mas eu, dentro de mim, já tinha quebrado alguma coisa, sabe? Mas mesmo assim, ainda demorou um pouquinho. Depois chegou o fato de separação mesmo. Aí ele mesmo entrou com o divórcio, ele mesmo pediu o divórcio. E aí foi. Só que aí, Jéssica, nosso estrago foi muito grande. Muito maior que o do primeiro. Aí acabou. Acabou minha esperança. Ali é game over para mim, como diz o meu, meu amado ali. Acabou o fim de jogo, não tinha como mais eu servir na igreja, não tinha como mais eu desempenhar meu papel de mulher para ensinar. Eu ia ensinar o quê? Eu ia ensinar o quê? Então eu comecei a me ver ali e falei, pronto, agora é sobreviver.
Vou ir nos cultos no domingo, trabalhar, cuidar dos meus filhos, seguir a vida desse jeito, juntando os caquinhos ali. E aí eu estava fazendo terapia, tinha parado de fazer, depois eu voltei a fazer terapia de novo. E foi nesse tempo que eu comecei a despertar um pouco mais para estudar mais sobre o desenvolvimento, sabe? Humano, desenvolvimento pessoal. Foi ali que eu comecei a me interessar mais e ali eu fui me descobrindo. Eu fui me redescobrindo coisas assim. Aí foi aonde que me despertou o interesse para estudar a psicanálise. Só que eu ainda estava muito aflorada nas minhas emoções, naquele caos da minha vida ali que eu tinha. Aí segundo divórcio. Então, assim, foi um pior momento da minha vida. E minha filha com a depressão, assim, bem evoluída mesmo, porque ela ficou mais de um ano, sabe? Num quadro depressivo muito grande, muito pesado, onde ia só afundando cada vez mais. E eu me vi numa situação ali que eu, humanamente falando, era impossível de reconstruir diante de Deus e da igreja, né? Só que eu sabia também que eu não podia voltar para o mundo, embora já estivesse caminhando. Por quê? Porque nós somos carne, corpo, alma e espírito. O fardo que eu estava levando ali era muito pesado, provedora de uma casa, mãe de uma adolescente, meu filho estava vivendo uma fase também em que é uma outra história que não tem nem como eu mencionar aqui, que eu descobri um fator que mudaria também completamente a minha estrutura como mãe, com meu filho mais velho. Então, se eu estava numa bagunça tão grande emocional, num caos na minha vida, que eu comecei, para não surtar de vez e fazer uma besteira, eu comecei a tentar me distrair com alguma coisa. E aí, fazendo terapia, o psicólogo falou assim, muda o foco da sua vida, para de pensar no passado, para de pensar em como você está tão ruim agora e se abra para conhecer pessoas novas, faz alguma coisa bacana para se distrair e tal. Começou a dar uns conselhos assim nas sessões, né? E aí foi aonde que eu comecei aí eu penso que foi Deus que enviou uma pessoa me chamar nas redes sociais e falou assim, olha, Rejane, tem um grupo de WhatsApp que foi criado com o pessoal que a gente estudou quando a gente era adolescente. Você lembra de fulano, ciclano e tal? Ah, lembro sim. Pode me colocar lá. E aí foi, assim, um momento muito ímpar na minha vida também. Foi onde que eu voltei a viver aquela fase de adolescente, ver pessoas que há muitos anos eu não via. Então, mudei o foco, sim. Distraí um pouco ali. E aí foi aonde que eu conheci o meu atual marido agora, que ele estudou comigo nessa época. Nós estudamos juntos nessa época e entramos nesse mesmo grupo de WhatsApp. E aí, conversa vai, conversa vem com o pessoal ali. E eu, assim, totalmente... ali, sim, eu estava me esforçando ao máximo e conseguindo mudar o foco um pouco. Você não queria mais saber de casamento? Não, eu achava que game over para mim, não tinha como não tinha mais. Só que a carne grita, né? E aí a bandeja de Satanás também vem. Nossa, você é linda, você não sei o quê. E vem os homens cortejando e a gente... Uma pessoa que foi desnutrida emocionalmente a vida toda, que eu nunca recebi um elogio do meu ex-marido. Nunca. Então, você pega a autoestima totalmente lançada no lixo. Aí você começa a ser despertada nessa área, é quase que impossível, sabe? Não sentir alguma coisa. Então, eu comecei a me ver levada para esse lado. Então, amizades, há uma resenha ali, uma resenha aqui, sabe? Aí, coisa que eu não fazia desde da conversão, eu comecei a beber de novo, tomava uma cervejinha. E aí... Mas só que de leve, mas na minha cabeça estava tudo bem, estava tudo tranquilo, eu não percebi. Tudo ali para me mudar o foco, tirar o foco. Só que eu estava saindo do foco demais. Estava indo para outro lado. Mas as distrações do inimigo são essas mesmo. Pouquinho a pouquinho que você vai afundando. Né? Mas Deus, ele não desiste da gente. Como diz o meu amado, ele move pessoas, circunstâncias e articula coisas para te trazer de volta. E este grupo de WhatsApp foi uma
uma coisa que ele articulou. Ali eu revi um casal de amigos que são crentes, né, os dois, e eles começaram engraçado, Jéssica, que no primeiro encontro que nós tivemos, numa lanchonete, eles me perguntaram assim, Regiane, você é pastora? Porque apesar de eu estar lá, numa lanchonete, ouvindo música ao vivo, tomando uma cervejinha, eu não parava de falar de Deus. Não tinha como tirar Jesus. Não tinha, não. Eu não parava de falar, sabe? E aí as pessoas... Aí virou e falou assim, mas você é pastor? Eu comentava coisas de igreja, coisas da Bíblia. Nossa, olha para você ver como é que Deus é maravilhoso, né? E falava. E aí eu falei, não, de jeito nenhum. Aí, mas por que você assustou? Aí eu pensei assim, eu assustei porque você não sabe da missa a metade, como diz a frase popular, né? Eu não tenho condição nenhuma. Se eu não tinha antes, agora que eu não tenho mesmo de ser pastora. Como você está me vendo como pastora? Mas esse casal foi usado muito por Deus para poder me trazer de volta, sabe? Para a presença de Deus. E junto com esse casal, eles trouxeram também o meu atual marido. Colocaram ele no grupo e ali nós nos reencontramos. E numa dessas resenhas de amigos, eu marquei um encontro lá em casa, vamos sentar, vamos comer, vamos beber alguma coisa aqui no sábado à tarde e tal. E aí ele foi para lá, junto com outra amiga também, e contou o testemunho dele, sabe? Só que antes dele aceitar este convite, ele falou assim, espera um pouquinho, que eu vou só confirmar um compromisso aqui de igreja, porque ver se vai acontecer. Se acontecer, eu não vou poder ir. E aí eu falei assim, como assim? Um cara... Aí eu já tinha visto a foto, o perfil dele. Só que eu não lembrava dele. A gente estudou junto, só que eu não estava lembrando dele direito. Aí eu falei, como assim um homem com 40 anos, 41 anos na época, 42 que a gente tinha, aceita... quer trocar um compromisso com uma mulher solteira, né, divorciada ali, que eu, de certa forma, por mais que eu não queria mais casar de novo, mas igual eu falei, a carne grita. Então, querendo ou não, você fica ali na antena ligada, igual um radar. Será que esse? Será que esse? Sim. Mulher é assim, não tem como. Aí eu fiquei assim, foi uma amiga nossa, em comum, e ele. E ele foi e falou isso comigo. Falei assim, mas que nunca vi isso. Um homem solteiro, né, divorciado, que ele estava sozinho, colocar em primeiro lugar um compromisso com Deus, me chamou a atenção. Aí ele foi, me mandou umas fotos de trabalho que ele já fazia na igreja, e aí a gente foi e conversou. Ele contou o testemunho dele, como Deus restaurou a vida dele após, né, um divórcio também traumático, onde ele foi traído, e aí ele foi para as ruas, afundou nas drogas, mas o Senhor restaurou a vida dele, e ali eu fiquei muito impactada com aquele testemunho. E a gente começou a conversar, foi desenvolvendo uma amizade ali, junto com esse casal de amigos meus, cristãos, que estava ali a serviço de Deus, né, para me vigiar. E eles me vigiavam mesmo, você acredita? O meu amigo, o Xang, ele fala assim, Regiane, cuidado, viu? Tá todo mundo igual gavião em cima de você. Cuidado, porque senão você vai se envolver com pessoas erradas. E aí, até essa parte, até esse momento, eu já tinha contado para ele minha trajetória, para ele, para a esposa dele. E aí ele estava me vigiando mesmo, sendo ali sentinela de Deus, né? Você não se ferir também, novamente, né? Também tem que ter pessoas assim, né? Exatamente, exatamente. Mas, enfim, Jéssica, aí foi aonde que o Senhor articulou situações e pessoas e trouxe para a minha vida aquele que traria um relacionamento onde eu seria curada de todas as feridas, sobre relacionamento, e iria ser um instrumento de Deus para trazer ao meu coração um amor e um cuidado de Deus de uma forma que eu não precisaria mais idolatrar o casamento. Eu não precisaria mais de estar casada. Mas ainda eu pulei uma parte. Está terminando. Aí, quando a gente se encontrou, a gente começou a desenvolver a amizade, fomos conversando. Nessa época, eu já tinha saído da igreja, porque a vergonha era tanta que eu, segundo o divórcio, como é que eu ia para a igreja? Não tinha como. A vergonha era demais, fazendo terapia. Mas eu falei assim, não, pelo menos numa outra igreja eu vou precisar de ir. Eu não posso ficar
sem igreja. Aí eu comecei a pesquisar igrejas para poder ir. Foi aonde que eu me ofereci para ir na igreja dele. Né? Mas antes de contar esse fato, eu estou pulando etapa aqui, para mostrar como Deus articulou coisas e situações e pessoas para resgatar a gente. Ele faz isso. Ele tem nós temos várias histórias na Bíblia onde aquilo que parecia um caso impossível, o José, por exemplo, filho de Jacó. Sim. Então, olha o que Deus fez na vida dele, né? E tantas outras histórias também. Sim. A mulher samaritana. E, nossa, então, o Senhor, ele não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo. Sabe? Ele veio para salvar e resgatar aquele que estava perdido. E eu estava perdida ali, do propósito dele. Eu estava como Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. Entendeu? Eu neguei a Jesus, eu neguei a fé. Eu me via, assim, como alguém imperdoável, porque eu conhecia a palavra. Como assim eu vou errar de novo agora? Não tem perdão para mim, não tem jeito para mim. Eu conhecia a palavra. E as pessoas acham que, né, o casamento, né, outra vez, é como se fosse o pecado sem perdão. Sem né? perdão. E o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você, na verdade, eu vi que na sua caminhada, Deus foi te tratando e foi te curando para você não se precipitar de novo, porque os pratos estariam ali, né? Então, tipo assim, você aprendeu com os tombos que era melhor confiar em Deus e entender que não é da sua forma, não é você que escolhe seu marido, muitas vezes, é o Senhor que te apresenta. Exatamente. Não é? Olha só que interessante você falando isso aí, eu me lembrei de uma parte que eu pulei muito importante. Quando eu falei que o meu amigo estava me vigiando, ele virou e falou assim, Rejane, toma cuidado, é laço, isso aqui para você. E aí eu comecei a perceber, e eu ouvi e falei assim, é verdade. Mas, Jéssica, teve um dia lá em casa, sozinha, que eu percebi de novo, falei, Senhor, já estou eu me envolvendo de novo, porque tinha uma outra pessoa que estava me cortejando, com a mesma conversa de que, eu quero voltar para a igreja, aquela coisa toda. Aqui não, Satanás, sai daqui. Exatamente. Só que a carência estava gritando ali de novo. E aí eu falei, meu Deus do céu, que luta que é essa? Aí eu fui, me derramei diante de Deus. Falei, Senhor, eu peço perdão por ter me casado 2 vezes errado. E eu estou aqui a ponto de cometer outro erro, Senhor. E o Senhor tem me dado livramento, eu tenho enxergado o Senhor cuidando de mim. Eu clamo ao Senhor, continua cuidando de mim. Me dê força para resistir, para colocar um ponto final nisso aqui. Me dê forças para poder eu não mais me envolver com ninguém. Eu não quero, meu Deus. Aí eu gritei, desde que eu estava em casa sozinha, eu gritei, eu não quero mais me envolver com ninguém que não tenha um coração voltado para o Senhor. Se for propósito do Senhor ficar sozinho, o Senhor me sustenta, me dá força, continue me dando livramento. Agora, se for propósito do Senhor eu conhecer alguém, eu não quero ninguém que não tenha um coração voltado para o Senhor. Aí eu fiz essa oração de uma forma tão sincera, porque ali eu estava abrindo mão do meu status de casada. Ali eu estava entregando de coração para Deus. Aquele sonho de ter um casamento. Eu estava entregando de fato para Deus. Eu abro mão desse sonho, Senhor. Eu só não quero sair da sua presença mais. Me ajuda. E aí eu fiz com muita sinceridade ali. E o Senhor recebeu aquela oração. Dias depois, acho que umas 2 semanas depois, eu já estava conversando com esse casal de amigos no grupo de WhatsApp. Aí o Celso entrou nesse grupo. E continuamos conversando, desenvolvendo amizade. Aí depois disso eu marquei o encontro lá em casa. Foi aonde que ele foi. Aí foi... Tá vendo que eu pulei a etapa? A gente às vezes atrapalha um pouco. Aí, nesse encontro que eu marquei lá em casa com os amigos, que ele priorizou um compromisso da igreja, e me chamou muita atenção aquilo ali. Aí eu fui, falei, só fiquei atenta. E ele foi. Ele falou, não, era um evangelismo na rua. Ia chover. Tava marcando chuva. E de fato choveu. E ele não foi. A igreja cancelou esse compromisso esse dia. E ele foi lá em casa. Aí trocamos, ele falou do testemunho dele. Aí eu fiquei admirada e desenvolvemos a amizade ali. E com o desenvolver da amizade, ele se declarou para mim.
né? E logo de cara, mesmo ali eu tomando uma cervejinha, logo de cara eu vejo você uma grande mulher de Deus. Profetizou ali, sabe? E foi aquele homem ali que enviado, assim, escolhido por Deus, onde Deus levou até mim para me suprir emocionalmente. Igual eu falei, eu estava com a filha depressiva, descoberto uma coisa muito séria do meu filho, no segundo casamento, afundada nas minhas de culpa e provedora de... Eu estava num turbilhão ali, e ele, para mim, foi um maná no deserto, digamos assim, sabe? Foi um socorro de Deus ali, porque eu não podia ficar sozinha. É. Exatamente, o resgatador. Pastor Celso Boaz. Aí ele se declarou, pediu para namorar, e eu, no impulso, aceitei. Mas depois, Jéssica, o gatilho, o medo de acontecer tudo de novo veio à tona. Eu aceitei namorar com ele num dia, no outro dia eu terminei com medo, porque a oração que eu fiz para Deus foi de verdade. Falei, não, eu não quero ser enganada de novo, não quero. E aí eu terminei, e aí ele foi, tempos depois ele me contou isso, né? No dia que eu terminei com ele, eu sabia que ele ia ficar triste, e aí, só que ele continuou me tratando do mesmo jeito. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Como é que você tá? Como é que a Jussara tá e tal? E continuou, só não quero perder sua amizade. Podemos continuar, amiga? Podemos. E ali, aquela atitude dele também me cativou. E continuamos a amizade. Só que eu percebi que ele estava triste. E aí eu falei, não fica triste e tal, né? Conversando com ele, não, pode ficar tranquilo, vai passar. Hoje eu vou na reunião de oração e vou lançar aos pés do Senhor ali. Aí, novamente, essa atitude me surpreendeu, né? Que ele não ficou atrás de mim. Ele foi buscar no Senhor. No Senhor. Então, isso me chamou muita atenção nele também. E aí, segundo ele, depois, ele fez uma prova com Deus. Que se fosse para ser propósito de Deus, nós dois juntos, que o Senhor me levaria naquele lugar que ele tinha feito a prova. Na igreja, na reunião de oração. Nossa. Aí, Jéssica, umas 2 semanas depois, uns dias depois, eu estava na casa da minha irmã, a minha irmã que acompanhou todo o meu casamento sofrido, que acompanhou a minha escolha errada novamente, e que acompanhou o divórcio, e que acompanhou toda a tragédia que eu estava passando ali, e a gente conversando, a gente conversando, sempre conversa muito sobre a palavra de Deus. E ali ela trouxe uma palavra para mim que me fez pensar na escolha que eu estava fazendo. Eu estava virando as costas para o propósito de Deus e escolhendo aquilo que parecia agradável aos meus olhos no momento. Escolhendo, entre aspas, que eu digo assim, não, eu não vou me envolver com ele porque Deus pode ter uma coisa melhor para mim. Ou, né, na minha leiguice humana lá, no meu pensamento fútil ali de mulher, de momento ali, eu falei, ai. Aí ela trouxe essa palavra e eu fiquei refletindo. Falei, é mesmo. Aí, na mesma hora, mandei mensagem para ele, falei aqui, aonde que é o endereço da sua igreja? E fui na igreja, nesse dia, no culto. Na reunião de oração? Não, no culto, domingo. Na reunião de oração, ele fez o propósito com Deus. Aí, uma semana depois, no domingo seguinte, eu vou e peço o endereço da igreja. Aí, eu chego lá, o pastor Lorival está lá pregando, sabe qual passagem? Samuel, quando ele vai na casa do Jessé, ungir Davi como rei, e é onde Deus fala que o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu não vejo como o homem vê. Exatamente. Então, ali eu fui profundamente tocada por Deus e ali eu vi o homem de Deus que ele era ali. Ele estava servindo na igreja de diácono. Eu via como ele cultuou a Deus, eu vi como as pessoas tratavam ele. Nesse mesmo dia, o pastor estava apresentando um projeto audacioso que a igreja estava para começar, porque é um ministério ao qual eu faço parte hoje, o Ministério Resgate, que trabalha muito com dependente químico, que é o caso dele, é o testemunho dele. E aonde o Celso ia ser ali o cabeça dessa missão, porque o Celso foi o primeiro fruto do Ministério Resgate, de dependente químico, que Deus restaurou. Então, ali, ó, pra você ver como que foi, Deus foi articulando as pessoas, as situações, e ali o Senhor trouxe para mim de novo,
depois que eu sacrifiquei, naquela oração que eu fiz, eu falei, Senhor, abro mão. Aí Deus foi e deu aquilo que eu tanto... Ele sabia que eu precisava. Ele sabia que eu desejava ter um casamento que glorificasse o nome dele. E o Senhor abençoou, sabe? Ali, a família dele toda aprovou. A minha família toda aprovou. Os meus filhos. E através da vida dele, o jeito carinhoso dele, porque um homem e uma mulher de Deus é diferente. Sim. Todo mundo gosta de estar perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Todo mundo se sente bem, se sente acolhido. E a minha filha se sentiu. A minha filha se sentiu amparada por um pai que foi a vida toda ausente. Presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E aí o resgate não foi mais só para mim, foi para ela também, sabe? Sim. E o meu filho, ele começou, mesmo de longe, ele começou a ver a transformação ali nas nossas vidas, na estrutura familiar, sabe? E a aprovação de todo mundo. Então, foi uma coisa testificada por Deus mesmo, não foi negligência. Quando a pessoa, às vezes, escuta a minha história, não, estou no 3º casamento, se não tiver a paciência de ouvir todo o relato, o testemunho, vai pensar que eu... Nossa, sim, é uma leviana, uma pessoa que está relativizando. Não é, sabe? E é coisas que a gente está sujeito nesse mundo a passar. Verdade. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Se o próprio Pedro, apóstolo escolhido por Jesus, caminhando com ele ali, aprendendo diretamente com ele, negou ele 3 vezes. E ele virou as costas para o propósito dele, mas o que Jesus fez? Foi lá e resgatou ele. Então, Jesus, ele fez isso comigo também, sabe? Através dessa passagem de Pedro, através da passagem da mulher samaritana. Sim. E hoje, o Senhor tem me dado este ministério, tem fortalecido este ministério de ensino com as mulheres. Porque eu entendo, eu vivi e entendo as dores emocionais, as carências emocionais que as mulheres vivem num mundo onde elas são vistas apenas como mercadoria, onde elas são vistas como aquela que não precisa de homem, sabe? Que ela pode se virar sozinha, que ela pode governar a própria vida. E aí elas buscam suprimento para elas que só vai encontrar em Deus. Sim. E quando elas se submeterem ao propósito de Deus na vida delas, aí elas vão ser supridas. Enquanto elas não se submeterem ao propósito de Deus, elas não vão ser supridas. É isso aí. Vão ficar cavando cisternas rotas, sabe? Vão ficar lá buscando água que não vai matar a sede. É verdade. É isso que Jesus falou com ela. Quem beber dessa água nunca mais terá sede, sabe? Hoje eu estou casada, vou fazer 3 anos de casado com o pastor Celso, pastor da igreja Ministério Resgate, lá de Dumaville, confiado primeiramente por Deus, e usou a vida do pastor Lorival, que é o pastor presidente do Ministério Resgate de Contagem, junto com outros pastores também, e que o Senhor usou a vida dele, Ministério Resgate, não é só no nome. Ali o resgate não é só de dependente químico, sabe? É resgate de ministérios, Sim. É resgate de vidas. É onde ele olhou para mim e falou, pastora Rejane e pastor Celso. Glória a Deus. Sabe, com 6 meses de namoro, ele já tinha visto isso em mim, profetizou. Sim. Quantas igrejas estão fechando as portas para casais abençoados porque está no casamento segundo, no 3º casamento. Felizmente. Quantas igrejas, quantos pastores, quantas pessoas não dão oportunidade para que mulheres ensinem, para que mulheres exerçam alguma coisa ali na igreja. E aí elas, por vergonha, elas se retraem. Sim. E são alvo fácil para o inimigo, porque o inimigo vai oferecer alguma coisa. É verdade. E hoje, né? Hoje os dois aí estão trabalhando lá em Esmeraldas, né? No Ministério Resgate, um ministério que eu conheço particularmente e vejo quão amoroso, né? Vocês tratam ali as suas ovelhas, né? E hoje são pastora Regiane e pastor Celso. Hoje Deus, né, uniu 2 propósitos para que cuidasse de outras pessoas, também muitas vezes negligenciadas e rejeitadas. Porque essa questão hoje, infelizmente, da igreja olhar muito a aparência
Às vezes muitas pessoas se afastam porque eu não sou assim, porque eu não estou casada, porque é isso, aquilo, e Deus coloca pessoas para ensinar, né? E eu louvo a Deus por esse testemunho, porque muitas mulheres precisam dessa mensagem, ser supridas em Deus, para que Deus apresente uma pessoa dele. Não que você escolha por carência, nem para validação das outras pessoas, né? E para a glória e honra do Senhor, a pastora Regiane também é psicanalista, ela trabalha também online, né? Ela trabalha lá com aquelas mulheres. E você que é da região de Esmeraldas, né? Que quer conhecer esse ministério, vai ser um prazer aí para eles receber vocês. Amém. Você, mulher que precisa de um tratamento, porque ela tem gabarito para falar dessa área. Sofreu várias vezes nesse quesito. Então, Deus usou a dor dela para refazer ela e refazer outros ministérios também, que eu creio que é isso. Exatamente. É um ministério de refazer uma história, uma jornada. Não é porque o homem disse que acabou, que a palavra de Deus ainda também vai aprovar isso. A última palavra é do Senhor, e é Ele que dá o último ponto, né? Então, eu quero agradecer, pastora Regiane, por tudo, por essa história, né? Eu que agradeço. Que você viveu, e eu sei que Deus tem mais para fazer através de você. O pastor Celso também está aqui, agradeço muito por ter trago essa serva de Deus, né? Continue aí, né, nessa caminhada, firme com o Senhor. Para a glória de Deus. Amando as pessoas. Conheço o pastor Lorival, vejo quão amoroso ele é com a obra de Deus, com essas pessoas também, né, que muitos não querem mexer, que são os dependentes químicos, né? Verdade. Ele tem um amor, ele move o coração. Mandar um abraço para ele também ali, pastora Patrícia. E agradecer a você que assistiu esse testemunho também, né? Nós estamos aí na semana que vem, nós estamos com o nosso projeto aí do Congresso Destronando Jezabel. Será lá em Esmeralda, na Pousada Adonai. Você que é da região e quer participar, entra lá no Instagram, Ministério Mulheres de Guerra, que vai ter as informações. Mês que vem também tem o início do curso Vocacionadas, né? Para a honra e glória do Senhor, para quem quer trabalhar na obra, as obreiras, para saber um pouco mais de teologia, um pouco mais de inteligência emocional, para saber o que Deus quer de você. E também tem aqui, à minha direita e esquerda, os livros do ministério aí, que é o treinamento de guerra, que também é o meu testemunho, e eu decido sarar. E a pastora Regiane, ela só esqueceu de trazer o livro dela também, né? Que é o testemunho dela também. Mas, se você quiser, ela envia para todo o Brasil também, assim como eu faço, tá? Para você ver a história dela e de outras mulheres ali também tem naquele livro, né? Um livro conjunto, mas muitos testemunhos. Você ainda pode refazer a sua vida. Verdade. O Senhor ainda não perdeu o controle. Assim como o Senhor encontrou a mulher samaritana, ele nos encontrou nos poços das nossas vidas. Às vezes meu poço era diferente da pastora, mas cada lugar aonde Jesus passa já não é o mesmo. Então, você pode refazer a sua vida em Deus primeiro, para que Deus cumpra o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? E eu gostaria de agradecer pela sua audiência aqui. Curta, compartilha esse canal, e eu sei que muitas mulheres vão ser impactadas. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, guerreiras. Amém.